Bem-vindo ao Podeng Abenc, o podcast voltado para o mundo da engenharia. Uma colaboração entre o CREA Minas Gerais e a Abenc, a Associação Brasileira de Engenheiros Civis de Minas Gerais. Eu sou Luiz Otávio, engenheiro civil. Eu sou Pedro Coelho, engenheiro civil também. E para o papo de hoje, nós convidamos aqui o também engenheiro André Valadão. Por favor, se apresente, conte um pouquinho para nós. Tudo bom, Pedro? Tudo bom, Luiz? Boa tarde. Para mim é uma grande honra ter recebido esse convite. Então, meu nome é André, sou perito, engenheiro civil, trabalho com avaliações e perícias há 11 anos e estamos aí para bater um papo, falar um pouquinho desse ramo da engenharia que é tão bom de se trabalhar. Excelente. Pessoal, bacana um encontro tal como esse. O André Valadão também como engenheiro civil e perito. Nós também somos atuantes da área, Luiz Otávio, engenheiro e também perito e avaliador, o Pedro também. Nós vamos trocar uma ideia, um podcast diferente. Esse nosso bate-papo é uma troca de experiências. Obviamente nós temos o André aqui como o nosso principal entrevistado, mas é uma honra receber, inclusive já participamos de vários trabalhos juntos, ele como perito oficial, nós como assistente técnico, então vai ser realmente uma troca de experiência. Nós vamos dividir, pessoal, esse podcast em alguns tópicos específicos, nós teremos aqui em média em torno de 8 a 10 minutos para poder tratarmos de assuntos específicos sobre o universo da engenharia, da avaliação, que se esbarra também em outros universos, como engenharia diagnóstica, a perícia da engenharia, a engenharia legal, a engenharia civil e a engenharia que às vezes é incomum para muitos, por isso da importância da troca de experiência. Nós vamos falar um pouco sobre fundamentos das avaliações e perícias, capacitação e habilidades necessárias, os desafios da profissão, alguns cases, e alguns exemplos sobre o mercado, o futuro das avaliações e perícias e uma conclusão bem aí sucinta em relação ao nosso podcast de hoje. Então nós vamos começar nesse bate-papo, deixar a palavra com o Pedro, ele vai tomar a frente aí dessa nossa primeira etapa, que é os fundamentos das avaliações e perícias de engenharia aí no mercado para todos nós. Legal. Na parte de fundamentos, então, vamos começar pelo básico, né? Claro. Afinal, qual a diferença entre avaliação e perícia, se é que há alguma diferença? Então, Pedro e Luiz, para mim tem uma diferença. A gente sempre trata isso lá no escritório da seguinte maneira, começando a contar assim, um pouquinho, como é que a gente chegou, inclusive nas avaliações e perícias, para introduzir e fundamentar essa questão. Eu e Gustavo, meu sócio, a gente começou em 2014 fazendo um curso no IBAP de inferência estatística, onde a gente tinha exclusivamente o intuito de credenciar na Caixa Econômica Federal. E a gente começou a fazer esse credenciamento. Num primeiro momento, a gente fez durante um primeiro momento só avaliações para bancos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, bancos particulares, e depois a gente foi descobrindo no próprio edital que tinha outros tipos de atividades a serem realizadas, como acompanhamento de obra, estudo de viabilidades, a própria assistência técnica judicial, entre outros diversos acompanhamentos que você pode fazer ali, desde que você tenha como comprovar isso e cadastrar nos editais. Passado um tempo, eu fui eu fui gostando dessa área e formei na época também, após que eu formei em engenharia civil, eu também me formei em engenheiro de segurança do trabalho e também fui conhecendo o universo das perícias na área de segurança do trabalho, tá? De insalubridade e periculosidade. Confesso que eu não tomei muito gosto por essa área não, mas eu respeito muito quem gosta. E também depois fui fazer a pós em avaliações e perícias. Nessa época, eu também descobri as perícias judiciais através dos cursos do IBAP, tá? Do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, que fica no CREA também. E cada vez mais fui me envolvendo nessa área. Então, sendo um pouco mais direto agora e objetivo. As avaliações, vamos colocar assim dessa maneira, avaliações de imóveis. O que significa para mim? Tá? E baseado naquilo que a gente faz no escritório. São as avaliações normalmente para bancos, que são dados como garantia, uma dação em pagamento, uma retomada de um imóvel adjudicado. Tudo isso precisa de uma avaliação do imóvel, que quem tem atribuição para isso são os engenheiros para fazer e arquitetos. Então a gente faz as avaliações de imóveis para os bancos, faz para o judiciário, e faz para diversos tipos de finalidades que a gente pode fazer para órgãos, empresas, cada um precisa para um sentido, tá? Quando eu estou falando de avaliação de imóveis, a gente pode trazer a palavra avaliação para um tipo de avaliação técnica, né? Mas uma questão de perícia,
falando um pouco de perícia hoje. A gente presta serviço, como vocês também prestam, para diversas empresas, muito para o judiciário. São as perícias de engenharia. Quando você quer fazer algum diagnóstico, você precisa chegar no nexo causal, trabalhar em alguma questão de patologia que você precisa saber de onde que ela veio. Estou falando assim do básico, né? E perícias mais complexas também, onde você precisa fazer uma análise de concreto armado, um cálculo estrutural, um desequilíbrio econômico-financeiro de contratos. Então, tudo isso para mim. Mas se você quiser colocar da seguinte maneira, quando um juiz te nomeia, ele te nomeia para uma perícia, mas pode ser uma perícia de avaliação de imóveis. Né? Então, isso pode se misturar. Mas no escritório, a gente, quando quer dividir alguma coisa, quando fala de avaliação, a gente fala de avaliar alguma coisa, de chegar no valor justo de algo. E quando a gente vai falar de perícia, a gente quer saber que a gente precisa chegar no nexo causal de algum tipo de problema que está acontecendo. Seja identificação, no caso, os engenheiros mecânicos que a gente tem no escritório, seja alguma coisa baseada em algum automóvel, alguma máquina, algum equipamento, os agrônomos no meio rural e assim por diante. Mas basicamente isso. Acabou falando um pouquinho sobre os tipos de avaliação também. Ele já puxou, né? Ele já puxou. puxou um assunto, mas olha só, é interessante essa fala do André. O Pedro está aqui também, nossa experiência é muito grande nessa área. Para você que nos ouve, que não é profissional da área da engenharia e da arquitetura, é muito comum avaliações hoje, inclusive no mercado, para renovação de aluguel. É verdade. É um nicho de mercado que ele é muito importante para você que é empresário, para você que loca um imóvel, que é locador ou locatário. A cultura da sociedade tinha que trazer isso para ela, para entender que se na avaliação, o conceito da 14653, que é a norma que rege a avaliação, fala sobre a segurança do valor justo, por que não então as pessoas que são locadores e locatários começarem a entender que contratar um profissional técnico para saber o real valor justo, que pode ser diferente dos valores reajustáveis anuais. Então há uma diferença entre o valor que é reajustado. Eu já vejo contratos que são feitos para 5 anos, para 10 anos, renovatórias de aluguel, com base apenas em índices, sendo que o mercado ele é muito dinâmico, ele tem essa movimentação, né? E aí vem a próxima pergunta que... como que funciona, né, esse processo, por exemplo. Como você falou aqui do que é, mas como que essa demanda chega até você, né? Como que funciona desde a chegada da demanda até o resultado final? Qual é o resultado final de um trabalho técnico? Ah, perfeito. Olha, a demanda é uma questão que, na minha experiência, vem com o tempo, né? E eu acho que é bom que seja assim, porque quando a gente faz esse tipo de... Quando a gente começa a credenciar nos bancos, por exemplo, bancos públicos, a gente tem como fazer o credenciamento e essas demandas vão chegando naturalmente desde que você consiga credenciar, né? Você consiga ali, cumprir os requisitos. Então, você tem uma fila, por exemplo, Caixa Econômica Federal, que a gente já faz há mais de 10 anos. A gente fez o cadastro, você tem uma área que você pode atender e as atividades que você pode atender, que você consegue prestar o serviço. Com isso, essa demanda vai chegando naturalmente. Tem uma fila, por exemplo, se tem eu, o Pedro e o Luiz na fila, vai seguir essa ordem a partir do momento do credenciamento. Mas eu acredito, Pedro, sendo bem sincero, que assim, nós estamos falando de uma das partes, um dos setores que a gente pode atuar como avaliador e perito, né? A gente pode fazer o credenciamento em bancos, a gente pode entrar no banco de peritos do tribunal, a gente não precisa ficar só limitando a Minas Gerais, a gente pode fazer em outros estados também, né? Nós aqui sabemos muito bem disso. A gente tem os parceiros, tanto como públicos, como privado, as pessoas físicas, jurídicas, então isso é com o tempo também, né? Lá em 2014, quando eu comecei com avaliações e perícias, a demanda era muito menor. Mas também não adiantava chegar com um caminhão de demanda na época que eu também não ia dar conta, sendo bem transparente, né? Então é um passo após o outro, mas é basicamente isso, né? Eu acho que o melhor marketing que a gente pode fazer é o trabalho bem feito. Essa aqui é a nossa conduta na AGV, é isso que a gente faz no dia a dia. Perfeito. E qual que é a importância do laudo pericial na sua ótica? Olha, para mim, antes, quando eu estudei engenharia, eu não tive essa matéria. Nos 5 anos de engenharia que eu fiz. E aí depois eu pós-graduei pela PUC e IBAP e eu fui ver o tanto que era importante. E hoje, se eu pudesse dar essa dica, todas as faculdades deveriam ter essa carteira, porque é uma questão muito importante que a gente pode abrir, né? E hoje não tem tantos peritos assim, né? A pessoa que encara isso como uma profissão. A importância para mim, eu acho que tudo que você precisa fundamentar tem que ser baseado em provas, em fatos, em fundamentos,
né? As normas técnicas estão aí para os engenheiros, para que a gente possa estar utilizando ela, fundamentando o nosso trabalho. E o CPC fala que a gente não pode dar opinião, graças a Deus, né? Ainda bem que tira essa questão da opinião, que eu também acho que não vai agregar em nada. Então, a importância para mim é tudo que a gente precisa fundamentar. A gente pode dar algumas aqui, extrapolar até um pouquinho da questão, não só de engenharia, mas para todas as áreas. Tudo aquilo que você precisa pleitear, se você fundamentar, é muito mais fácil você conseguir. Seja na engenharia, seja na contabilidade, seja no crime cibernético, seja em diversas áreas que a gente possa fazer isso. Então, para mim, é fundamental fazer um trabalho bem organizado, de maneira que tenha uma linha do tempo que você consiga entender, não só para nós que somos técnicos, mas para quem é leigo também. É basicamente isso que eu entendo. Bom, é uma dinâmica, né? É uma fala muito importante. Há até alguns estudos e alguns trabalhos técnicos que falam sobre ser perito, ou estar perito, ou atuar perito. Outros conceitos técnicos justificam que a avaliação é uma atuação pericial, que a avaliação guarda muita relação com a questão de dar valor, um valor justo daquilo que de fato representa o mercado. Mas para que você possa ainda atuar nessa área, há uma situação muito importante que é a expertise. Porque nós precisamos separar o que é uma atribuição do que é uma qualificação. Todos nós, como engenheiros e como arquitetos, quando nós nos formamos, nós temos atribuição para atuar nessa área. Inclusive, é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Ah, mas eu preciso fazer um concurso para ser perito, preciso fazer um credenciamento para ser perito. Só que a gente precisa de começar a entender que ser perito é ser expert, é dominar uma matéria, é entender. Então aí vem uma preocupação muito grande em profissionais que às vezes se formam e já de imediato começam a atuar nessa área sem guardar relação com uma expertise de alguma área de atuação. Não que esses profissionais são profissionais piores do que outros profissionais, mas nós sabemos que a experiência de vivência é o que determina um posicionamento técnico, principalmente no ato pericial. E aí vem a nossa segunda etapa do programa, que é a importância da capacitação e as habilidades necessárias para atuar nesse âmbito pericial. Então, por isso, da importância da capacitação. E aí, conversando com muitos peritos mais experientes, nós temos um choque de profissionais. Nós temos profissionais com CREAs de 10 mil, 12 mil, 14 mil, 20 mil, e nós temos CREAs de 430 mil. E o que isso quer dizer no universo da engenharia? Isso quer dizer que eu tenho engenheiros com experiência de 50 anos, engenheiros com experiência de 5 anos, engenheiros com experiência de recém-formados. Mas para você atuar como perito, quais são as qualificações ou como avaliador que são exigidos para que você se torne um profissional? Nós já sabemos que quando você se forma, para engenheiros principalmente, a Lei 5194 de 66, ela te dá uma atribuição, as resoluções do CONFEA também. Mas quais as qualificações que você, André, entende hoje que são exigidas para ser um perito ou para estar como perito? Perfeito. Luiz, eu entendo o seguinte, quando eu comecei, né, a gente tem esse intuito de procurar para saber aquilo que você consegue fundamentar para você conseguir fazer um credenciamento, para você começar. Eu sempre falo para todo mundo que tem que começar, de alguma maneira, né? E a gente vai ganhando essa expertise com o tempo. Não adianta. Eu, por exemplo, comecei engenharia em 2009 e trabalhei os 5 anos da engenharia como engenheiro executor de obras predial. Então, desde a fundação, a entrega das chaves, mas muito na questão estrutural. Parte de concreto armado, estrutura autoportante, enfim. Essa bagagem que eu trouxe me vale muito por conta das perícias que envolvem essas matérias. Né? Então, eu tenho a experiência na prática, eu levo para entender e não fico só também baseado naquilo que a teoria me fala. Então, tem a prática e isso auxilia. É um primeiro ponto que eu consigo fazer ali uma repartição. Quando eu vou para hoje, entendendo depois desses 11 anos de perito, e eu estou só começando, também lido como perito oficial, como assistente com peritos mais novos, os mais experientes. Isso para mim é muito importante, né? A gente vê ali, às vezes, uma falta de maturidade mesmo para entender a questão, mas eu acho que isso vai vir com o tempo na maioria dos casos. Na questão, o que eu fiz, o que eu acho que e deu certo para mim, está dando certo para mim. Os cursos do IBAP, eu acho que são muito bem-vindos, né? Os cursos do dia a dia mesmo ali, que a gente vai fazer nos finais de semana, desde inferência estatística, o método da renda, uma avaliação, uma perícia em patologia, enfim, a pós-graduação, mas principalmente a prática.
como é que essa prática vem para quem está começando, muitas vezes, né? Se eu estou entendendo essa questão. E eu fiz e faço muita perícia amparada pela gratuidade e justiça. É uma porta de entrada aonde que você tem a mesma responsabilidade, quer dizer que ela não é custeada pelas partes, mas que você tem ali a oportunidade de entrar no universo das avaliações e perícias para dar um pontapé inicial. Então, e hoje eu entendo isso de uma maneira também muito séria, como uma questão de caridade social, sendo bem sincero, porque os valores não pagam, sendo bem direto. Então, mas as pessoas também precisam dessa questão, precisam desse trabalho. Então, eu trabalho isso na minha cabeça, no meu escritório, dessa maneira, sabe? Tem gente que não vai concordar com essa linha de raciocínio, mas isso é muito pessoal de cada um. Mas eu trabalho com essa linha de raciocínio e eu acho que é uma boa oportunidade. As atribuições você vai ter, igual você comentou, né? Pelo Confea, pelo CREA, e é o passo a passo. É maturidade todos os dias, querer aprender e não achar nunca que a gente é dono da razão. Basicamente isso. Olha, eu vou quebrar um protocolo aqui e vou falar para vocês que consultoria e mentoria também nos auxilia muito, corroborando com a fala do André. É isso aí. Eu me lembro bem quando eu me formei e um dos primeiros trabalhos que eu peguei, que nem era do universo da avaliação e da perícia, choca um pouco, mas que é o cálculo da ABNT NBR 12721, que são as frações ideais para cálculo para divisão de unidades em um mesmo terreno, mas que também guarda relação com os coeficientes de proporcionalidade para dar valor de mercado. Então você pega uma área que é muito grande e aquela área ela é de equivalência diferente, você equilibra e traz o valor do metro quadrado para fins de avaliação. Quando eu fui solicitado para poder passar uma proposta de preço, eu entendi um pouco, tinha tido essa matéria, já tinha tido contato, inclusive com o IBAP, de cursos que chocavam um pouco com essa questão, mas eu contratei uma mentoria. Peguei o trabalho, contratei um mentor, ele me explicou o trabalho, fiz em conjunto, gerou outros novos 4, 5 contratos e hoje eu consigo administrar essa matéria bem. Então, corroborando um pouco com a fala do André, essas qualificações, a importância das questões do aprendizado, mas também de buscar mentoria, né? E nós falávamos aqui antes de começar o podcast também sobre a importância de ter ali pessoas base do seu lado, né? Um engenheiro geotécnico de sua confiança, um engenheiro de estrutura de sua confiança, porque nós não sabemos tudo, né? E o ato pericial, ele nos exige em muitas das vezes, uma ação multidisciplinar. E a gente precisa de começar a separar o joio do trigo e abaixar um pouco, ouvir mais e entender que nós precisamos uns dos outros. Por isso, esse podcast também trabalha muito sobre a valorização da engenharia, a valorização da nossa classe. E aí vem a próxima pergunta. Se me permite, o André comentou algo interessante. A questão dos trabalhos sobre a gratuidade e justiça, né? Você tem alguma proporção? A cada tantos trabalhos, eu reservo aqui uma agenda, aqui um percentual, ou uma quantidade mês para fazer, ou é no sentimento? Não. Você dá uma lida no processo e fala assim, não, esse eu vou ajudar, ou esse eu não consigo, como que é? Não, na verdade, Pedro, eu gostei muito da sua pergunta, sendo bem sincero, porque assim, como engenheiro civil, e a gente sabe muito bem, ou se não sabe, eu vou contar para o pessoal, que a gente, assim, para conseguir, na maioria das vezes, uma perícia que seja custeada pelas partes, a gente também vai ser testado para ver se consegue uma perícia mais simples, sabe? Então, eu entendo dessa maneira. Pelo menos comigo foi assim. A gente sempre fez, a gente não vai deixar de fazer, mas para fazer uma perícia, às vezes, custeada pelas partes, você vai ter que ter passado por algumas gratuitas, tá? Qual que é o número que a gente tem no escritório hoje, tá? A cada 3 gratuitas, a gente vai fazer uma custeada pelas partes. Então, assim, é 3 para 1, sabe? É uma questão que a gente entende isso também como investimento, tá? Não só como caridade social, como eu falei com vocês, mas isso é o que eu tenho na minha cabeça. Mas isso como investimento também, como aprendizado, né? A gente consegue discutir hoje diversos tipos de casos no escritório por conta dessa experiência, por conta dessas oportunidades que a gente dá para esse meio, para poder auxiliar tanta gente que precisa também. Falar de avaliação e perícia, as falas da troca de experiência encaixam uma pergunta na outra, né? A próxima pergunta era exatamente essa, André. Que tipo de experiência prática é necessária para se tornar um bom avaliador e um bom perito? Ele acabou de citar um exemplo sobre atuar em pleitos, não pela gratuidade, não pelo social, mas que te traga, assim, porque perícia, nós precisamos de entender que é estudar todos os dias.
Cada perícia é mais um pouquinho de compreensão que você tem sobre um assunto, uma matéria que você domina. Mas qual que é o tipo de experiência prática que você entende que é necessária para se tornar um bom avaliador e um bom perito? Eu acho que é a própria prática, né? Eu acho que os bancos são uma boa entrada, né? Porque você vai ter ali um fluxo de trabalho contínuo, que você vai conseguir trabalhar todos os dias, né? É claro que cada um vai conseguir, quem já lê um edital de banco, sabe como é que é. Você vai escolher a área que você quer atender, né? Não que isso seja aberto para o Brasil inteiro, mas você vai escolher as atividades que você consegue se credenciar através da sua experiência, e com isso você vai ter um fluxo de trabalho. E nada melhor, no meu entendimento, do que a prática, né? Um dia você está avaliando uma casa, no outro dia um apartamento, no outro dia um terreno pequeno, no outro dia uma gleba grande, no outro dia uma indústria. Então, por isso, vai passando pelas experiências e as dificuldades. Você comentou muito bem, Luiz, e graças a Deus eu tive bons mentores durante a minha caminhada, e tenho hoje a quem recorrer para diversos aspectos, sabe? Saber, né? Você comentou sobre os coeficientes de terreno. Eu me lembro uma vez que eu tinha um terreno muito grande e não tinha elemento amostral para fazer o cálculo. E aí que eu fui descobrir a fórmula de Serge Abunamã e fui aplicar ela no trabalho. Então, a gente vai tendo essas pessoas que vão clareando, mas tudo a partir da nossa curiosidade, do nosso empenho de conseguir trazer isso para dentro do nosso trabalho, para que ele saia um trabalho cada vez melhor. É isso que é o intuito. Muito bacana. Nós vamos encaixando aqui então a segunda tomada, já na terceira tomada, né, no nosso terceiro tópico. O Pedro vai falar um pouco sobre os desafios da profissão, mas tem uma última pergunta aqui sobre a capacitação e habilidades voltado para as tecnologias, né? Como que a tecnologia está influenciando a área de avaliações e perícias? Inclusive, antes da resposta do André, eu já fui procurado essa semana por uma empresa do Rio de Janeiro que me apresentou uma proposta de inteligência artificial que já está buscando dados amostrais em seu banco de dados e coadunando a inteligência artificial com o banco de dados e rodando o modelo dentro da própria plataforma. Então, nós já estamos... Eu disse agora há pouco sobre o choque de avaliadores, né? Inclusive de avaliadores e de experiências, né? Inclusive nós, não falo pela minha idade simplesmente, mas pela sociedade que nós vivemos hoje, eu me recordo mentalmente, e olha que eu não sou tão experiente assim, né? De engenharia tenho 12 anos, mas eu me recordo mentalmente do primeiro telefone celular que você abria a capinha para baixo e levantava a antena, que é aquele da Telemiga grandão, né? Que nós ouvimos, e eu tenho recordação e memórias disso. Então imagina só quem tem então 60, 70 anos, profissionais técnicos, avaliadores e peritos que têm ali os seus 50, 60 anos. E eu fico pensando o universo de quem está se formando agora, com inteligência artificial. Porque nós estamos falando de uma tecnologia que está no celular, mas uma inteligência artificial que já está conectada em vários conectores a nível mundial. Então, dentro dessa sua experiência, não sei se você... Inclusive eu sei que sim, porque eu já vejo muita divulgação do seu trabalho com drones, então com equipamentos que auxiliam na perícia, né? Uhum. Mas como que a tecnologia ela tem influenciado e contribuído nas suas atividades diárias, valorizando o seu trabalho e contribuindo até pela progressão da qualidade daquilo que você vende para o seu cliente? Perfeito, Luiz. Assim, para mim é um caminho sem volta, né? Não tem jeito. A gente já trabalha com drone desde 2014, quando a gente abriu a empresa. A gente abriu a empresa e na época a gente começou a contratar o serviço de drone antes de comprar um, até porque é um investimento considerável. Mas hoje em dia a gente já trabalha com câmeras termográficas, né? Tem diversos tipos de scanners que a gente utiliza nas avaliações e perícias. Então, assim, para mim é essencial, vamos dizer assim, se a gente quer aperfeiçoar o nosso trabalho, trazer um trabalho mais bem fundamentado, um trabalho que vai trazer ali uma certeza maior, seja ele você como perito oficial, como perito particular, como assistente, a gente tem não é sempre que a gente vai conseguir também colocar um equipamento num trabalho, porque às vezes você não tem o equipamento, você tem que locar ele e às vezes os honorários não permitem que isso aconteça, né? Tem que trabalhar com a realidade também dos fatos. Mas, por exemplo, hoje a gente na GV já tem diversos equipamentos próprios que a gente utiliza no dia a dia. Câmera termográfica, então, basicamente, né, sempre que vão tratar de infiltrações, de algum caso específico, alguma perícia veicular, a gente sempre utiliza, né? O drone, imóvel adjudicado, não sei se vocês têm experiência, mas muitos peritos vão ter. A pessoa não permite que você entre na propriedade e você tem que fazer o registro. Quando é imóvel rural, pelos agrônomos, então, isso aí é uma mão na roda, né? A gente vê isso como um caminho sem volta. Você comentou sobre essa empresa do Rio de Janeiro para fazer os modelos estatísticos, né,
própria plataforma, a gente fez uma reunião há pouco tempo atrás com uma empresa de São Paulo que está exatamente fazendo essa, como o Bruno fala muito bem, essa raspagem de dados, trazendo isso para dentro do software. Tem a inteligência artificial, diversos robôs trabalhando para que gere ali a equação de regressão, traz isso de uma maneira mais rápida para que a gente consiga alcançar um volume melhor, uma qualidade melhor. Eu acho que é muito válido. Eu acho que quem está fazendo isso, está trazendo essas inovações, a gente, né, claro que tem capacidade de analisar, comparar e que se for para auxiliar, por que não? É a minha visão que eu tenho em relação a isso. Querendo ou não volta, né? Isso Não mesmo. O volta. pessoal não voltou para a prancheta de desenho depois que saiu o AutoCAD. Não. Então, não tem como. É um desafio mesmo, né? O que você citou, sobre a questão comercial também. Às vezes, aquele serviço que você vai prestar não cabe. O equipamento mais tecnológico e tudo mais, mas tem muito disso. A gente faz com os recursos que tem, equilibrando ali entre a técnica, o que é necessário, a parte comercial, para satisfazer minimamente todos os interesses ligados, né? É verdade. Então, nessa questão, nesse âmbito dos desafios, quais são os desafios que você vê como principais nessa questão da atuação com perícias? Perfeitamente, Pedro. Olha, os desafios que eu vejo hoje é estar sempre se atualizando, sabe? Eu acho que é estar sempre realizando. A prática é muito importante para mim por conta disso, né? É igual quando você vai trabalhar com Excel, com inglês, se você não praticar, chega uma hora que você vai esquecendo, né? A gente tem que estar sempre trazendo isso aí, tá sempre trabalhando, tá sempre procurando novos cursos. Eu terminei agora o curso em Desequilíbrio Econômico e Financeiro em Contratos, é um curso muito bom. Para quem está querendo ingressar nessa área, eu sugiro. É um curso bem completo, com profissionais aí que têm uma grande experiência. Então é isso. Né? Daqui a um tempo a gente vai precisar, daqui a um tempo eu vou precisar fazer uma outra pós-graduação. Não só precisar, eu vou querer fazer. Então é sempre bom estar atualizando para estar levando o melhor resultado para o nosso cliente, né? Para o mercado, que espera aí cada vez mais um trabalho bem fundamentado. Ô Pedro, eu vou até quebrar um pouco do protocolo dos tópicos aqui, mas o André respondeu essa pergunta de uma forma muito no sentido de entendimento sobre a experiência e buscar resgatar expertise, que são cursos e treinamentos. Mas a cada baixo de uma pergunta existe uma subpergunta. E essa daqui eu não posso deixar passar, porque essa daqui todo mundo que trabalha vai adorar. Pergunte, olha só, hein? Pergunte para o entrevistado sobre questões de pressão, prazos, complexidade técnica. Então, o que você sente hoje numa dificuldade com o seu cliente, com o Poder Judiciário, com os bancos? Porque quem trabalha com banco, meu amigo, sabe muito bem. Você recebe uma ordem de serviço, é 4 dias. Tribunal de Justiça, você tem 30 dias para poder entregar o relatório. O novo Código de Processo Civil fala que você pode pedir dilação de prazo, mas tem que ser fundamentado. E aí você começa a acumular uma perícia em cima da outra, e no meio do caminho acontecem alguns imprevistos pessoais, particulares da empresa, e pior, falta documento, falta informação que você tem que correr atrás e resgatar, que na maioria das vezes quem é um bom perito, ele sofre porque a pressão psicológica de tentar resolver todo o processo em suas mãos como perito é uma pressão que a gente passa por isso, não adianta mentir porque passa sim. Tem peritos que só respondem aquilo que está ao seu alcance e justifica que não tem como responder por falta de documentos, ou por falta de informação, mas tem peritos que quer os documentos e busca os documentos enquanto ele não consegue concluir teoricamente a sua fundamentação técnica. Então, reformulando a pergunta do Pedro, perdão, as questões de pressão, prazo, complexidade, o que você vê hoje como desafio para um perito nessa área? Então, Luiz e Pedro, a questão da pressão, a gente vai ter que lidar ela, eu acho que em qualquer setor. A engenharia, que é a nossa área, né, é uma questão que a gente vai ter que aprender a lidar com ela no dia a dia. Vamos falar aí de casos práticos, assim, daquilo que acontece no dia a dia. Banco é o tempo inteiro, né? Você recebe a demanda, tem que entrar em contato, fazer a vistoria, gerar o relatório, fazer a memória de cálculo, gerar o laudo, entregar para o banco, fazer RT, enfim, são várias etapas. Ainda tem aquele caso que o próprio engenheiro do banco ainda entra em contato, pede para antecipar, porque é uma prioridade, está no final de mês, tem que bater meta. A gente entende tudo isso, certo? A gente tem que criar um time competente, porque sozinho também a gente não consegue fazer muita coisa, fica limitado por questão de tempo. Em relação ao judiciário, eu falo que a pressão começa na proposta de honorário, né? Porque se apresenta uma proposta, os nossos colegas advogados já vão começar a pedir redução, né? Dificilmente eles aceitam e concordam com a primeira proposta, né? Passa para uma segunda etapa de agendamento, perícia em loco. Muitas das vezes você tem situações, quando tem bons assistentes,
a gente fica mais tranquilo, porque você sabe que a discussão é técnica. Isso é muito bom. O perito está ali para discutir tecnicamente, né? Mas quando começa a entrar em conflito, a gente sabe muitas das vezes que aquele momento ali pode ser uma dissolução de casamento, uma dissolução de sociedade, uma perícia mais complexa, que o pessoal pensa que vai resolver tudo no momento da perícia. E acabam brigando, e o perito tem que ter ali, né, um equilíbrio emocional acima dos demais para conseguir equalizar, para conseguir fazer o seu trabalho. Passando para uma próxima etapa fazer um trabalho bem feito. Os prazos, pode parecer muito tempo, 30 dias, mas normalmente um perito não trabalha só com um trabalho. Vai trabalhar com várias situações ao mesmo tempo, até para justificar a profissão, né? Sim. Tem que fazer muita coisa. Igual eu comentei com vocês, fazer perícia gratuita e a paga, ela dá o mesmo trabalho. Só que uma você está recebendo e outra não. Basicamente é isso. Então você tem que tratar as duas do mesmo jeito e é assim que a gente faz. Quando você entrega o trabalho, a gente já teve oportunidade, eu já tive oportunidade de fazer esclarecimento nos processos, prazo para cumprir. Fazer oitiva dentro de audiência de instrução, a maioria das vezes é super calmo, até passo para o pessoal para mim eu nunca escutei ninguém falar nesse sentido, mas eu sempre falo assim, para quem está escutando, é normal fazer isso, porque você está ali não para um interrogatório. Escutei isso de um grande perito que eu tive uma mentoria com ele para falar sobre esse assunto. Você não está ali para um interrogatório, você está ali para responder questões de engenharia, né? Então, a gente passa por esse tipo de pressão também. A gente está entrando no universo agora, que a gente pode só comentar aqui, que é uma das questões das arbitragens. A pressão é muito maior, sabe? Eu escutava isso falar quando a gente está começando a entrar nesse mundo. É uma questão que a pressão é muito maior. Até a entrega do trabalho. E assim, o fluxo continua, né? Você vai fazendo um trabalho atrás do outro, então você tem que estar respondendo ao mesmo tempo. A gente até brincou aqui, né, Pedro? Vamos colocar o celular no modo avião para conseguir trabalhar, para conseguir fazer o podcast bem feito. Mas é isso. Eu acho que não é uma questão só da nossa classe, todo mundo hoje em dia vive numa pressão danada, mas que dentro daquilo que a gente trabalha, é tranquilo de passar, a gente vai conseguindo dar o próximo passo. E em campo, né, você vai ver se virou uma demanda judicial, o pessoal já está na última instância ali, já não conseguiu conversar, já não conseguiu se resolver, então pode-se esperar animosidade em algumas diligências. E também pode-se esperar encontrar outros clientes ou outros colegas, e a pergunta vai nesse sentido. Você considera um desafio também conflitos de interesse em demandas judiciais? Ah, com certeza, tem que ter. A questão da imparcialidade, ela é primordial, sabe? A gente teve diversos casos, né? Que, por exemplo, hoje vou te dar casos reais. Há pouco tempo atrás, eu fui intimado pela Justiça Federal por conta de 8 processos que eu não tinha me manifestado, que envolvia a Caixa Econômica Federal. Mas eu não tinha sido intimado. Então eu falei, só não fui intimado. Quando eu tomei ciência dos processos, eram todos que envolviam como ré a Caixa Econômica. Eu sou impedido de realizar esse trabalho porque eu tenho um contrato de engenharia para realizar as avaliações, realizar assistência técnica, realizar acompanhamento de obra. Eu não posso, né, misturar, atender aí os dois lados da história. Então a gente sempre faz uma petição ali agradecendo, explicando ali o impedimento, né, sobre esse tipo de demanda, e isso é bem aceito. Muito pelo contrário, a gente tem que fazer isso, né? Isso pode acontecer não só para empresas grandes igual essa, mas, por exemplo, você pode amanhã ser nomeado com uma perícia de um amigo pessoal que frequenta a sua casa, e a gente também tem que, né? Eu acho que é até bom, de certa maneira, porque a gente tendo essa noção, às vezes a outra parte não tem, e às vezes a gente tem que atuar como técnico, sempre fundamentando, a perícia às vezes não vai na direção que a pessoa gostaria, que ela achava que era certo, você acaba perdendo um amigo também. Então eu sempre falo assim, o melhor dos casos é ter essa postura de saber aquilo que a gente pode fazer, aquilo que não pode, e seguir a vida. E você tem algum método para garantir que isso ocorra da melhor forma? Assim, você sempre analisa antes, sei lá, lê os seus contratos, como é que você pode se resguardar nesse sentido? De não incorrer mesmo que sem querer em atender um cliente ou outro em demandas diferentes? Olha, Pedro, nesses quase 11 anos aí de trabalho, a gente já fez quase 10 mil laudos. Sempre eu consegui ver, né, principalmente falando no âmbito judicial, né? Se você não está no âmbito extrajudicial,
e mesmo assim você explica a pessoa, que aí é outra uma questão, mas não estou falando do âmbito judicial, tá? Eu nunca participei de uma perícia que eu conheci uma das partes ou que fosse amigo pessoal, certo? Quando envolve empresas é muito fácil, né? São grandes empresas, são essas empresas, você já viu o nome, essa aqui eu não posso participar. Mas vamos colocar uma situação hipotética. Chegou até na fase de eu chegar no dia da perícia e descobri lá que o Pedro é meu amigo e que eu não passou despercebido. Tanto Pedro que existe, não sabia seu sobrenome até então, cheguei lá. Nesse momento, eu, particularmente, tomaria a postura de encerrar a perícia ali, voltar para os autos, informar, se precisar devolver os honorários, devolve, para que a coisa vá de maneira imparcial. Eu acho que essa tem que ser a postura. Eu tomaria esse tipo de postura para evitar qualquer tipo de anulação e qualquer tipo de problema para qualquer das partes, sabe? É o meu ponto de vista. E quais os maiores erros você acha que um avaliador ou perito podem cometer no exercício da função? Olha, eu sempre falo que assim, eu estou aprendendo isso com o tempo. Foi o que o Luiz comentou. Se a gente tiver pessoas e a pessoa tiver a humildade de poder perguntar, de correr atrás da informação, isso você consegue reduzir de uma maneira muito grande esse tipo de erro, né? A gente não sabe, a gente não nasce sabendo tudo e morre também sem saber tudo. Mas, por exemplo, vou dar casos práticos, tá? Que já aconteceu, eu já vi, eu já cometi e que a gente vai aprendendo com o tempo. Avaliações de imóveis que às vezes com comparativo não servia tanto para aquele tipo de comparativo. Por exemplo, você tem um apartamento de 500 metros, você não tem elemento, às vezes você pega um apartamento muito menor, uma questão que não é tão comparável. E você tem outras metodologias para realizar essas avaliações. Então, eu acho que quando você tem, vamos falar do âmbito judicial, você tem um assistente bom de um lado, outro assistente bom do outro. Você pode, antes de finalizar o trabalho, levar para conhecimento deles, falar assim, vocês poderiam opinar, vocês têm aqui algo a agregar para esse tipo de trabalho? Como é que vocês gostariam que... Para evitar até o esclarecimento depois. Você está entendendo? Então, assim, se a gente tiver essa base, eu acho que a gente pode minimizar muito mais isso. Nas perícias, é a mesma questão. É conversar com os colegas, tentar trazer ele de maneira bem fundamentada os trabalhos para reduzir esses erros, né? Queria aproveitar aqui a oportunidade e nós iniciamos uma fala sobre a diferença da perícia para a avaliação, o que é uma perícia, o que é uma avaliação. Mas eu queria abrir um parênteses no nosso programa, inclusive depois nós vamos cortar essa fala, que é algo que não está no script, mas nós vamos cortá-la e divulgar, que eu acho extremamente valioso esse bate-papo sobre esse assunto, que está fora do nosso contexto, mas está dentro do nosso assunto. Há uma diferença muito grande entre um relatório técnico e uma assistência técnica judiciária. Os clientes, o mercado precisa começar a entender que quando você faz um relatório é um trabalho. A assistência técnica dentro da justiça é outra atividade. Isso então justifica honorários separados, honorários diferentes, porque são duas frentes de trabalho. Nós fomos procurados essa semana com uma fala do advogado, que é um nobre colega de profissão, sobre a importância da contratação da nossa figura como assistente técnico num pleito em que nós fizemos um relatório há 3 anos atrás que gerou e instaurou o início de um processo. Só que a fala do advogado, que é o nosso parceiro, que é o nosso cliente, foi muito infeliz, porque ele utilizou o termo de que, você já o contratou? Então chame-o para fazer a vistoria no dia da perícia para ele ser o assistente técnico, mas existe um trabalho de assistência técnica. O que é um trabalho de assistência técnica? E eu acho que por isso que dá importância do corte desse vídeo depois. Ninguém vai para uma prova sem estudar. Ninguém que estuda aparece numa sala de aula sem entender toda a matéria ou pelo menos lendo o primeiro capítulo de uma matéria. Então, quando você faz um relatório técnico há 3 anos atrás, você está abrindo um nexo causal, você está abrindo um conflito, você está legitimando tecnicamente uma situação anormal dentro de um contexto que seja por manifestações patológicas, por erros construtivos, ou criando um nexo causal unilateral de contratação, mas imparcial, isso também precisa ficar claro, né? Dentro de um contexto de causalidade, ou seja,
culpabilidade. A partir do momento que você elabora a sua peça técnica, dali em diante gera-se várias coisas que nós não sabemos o que aconteceu da entrega do relatório para frente. Notificou extrajudicialmente, que é o rito comum, notifica extrajudicialmente a parte interessada, ela contranotifica, ela contrata um contralaudo, faz um contralaudo da sua peça, aquilo não entra num comum acordo que instaura um processo judicial. Depois tem várias falas jurídicas dentro do processo que não são técnicas, mas são jurídicas em cima de uma técnica que você disse lá atrás. Até chegar 3 anos, 4 anos, 5 anos depois, na necessidade de indicar um assistente técnico porque o juiz pediu uma perícia ou as partes pediram uma perícia. Pronto, nós chegamos nesse momento. Então, desse momento em diante, eu tenho 5 anos do que eu não sei mais o que aconteceu depois do meu ato pericial. Então, para ficar muito claro, para a gente saber exemplificar isso, é importante que todos compreendam que o rito assistencial é um rito de um trabalho à parte daquilo que foi entregue no relatório. O relatório você fez a diagnose, fez o seu laudo, entregou e pronto, encerrou aquele contrato. Quando você vai ser assistente técnico, a primeira coisa que você precisa de fazer como assistente técnico é ler aquilo que você fez e ler todo o processo, fazer suas anotações, criar uma timeline, uma linha do tempo e depois formular os quesitos em cima daquilo que aconteceu na linha do tempo. Aí você tem a primeira fala técnica, que é a fase da anamnese. Análise do processo, diagnose de tudo que aconteceu. Lógico que você tem que ler o seu relatório que foi feito há 5 anos atrás, então muita coisa você passou por esses 5 anos. Depois você fez a anamnese do processo, fez suas anotações, formulou os quesitos, entregou para o advogado, peticionou em processo, indicou o seu nome. Fora do trabalho, nós já temos a responsabilidade técnica como assistentes, porque nós emitimos uma RT como assistente técnico, está em processo. Então nós temos a anotação de responsabilidade técnica sobre a matéria de assistência técnica, em que depois que você formulou os quesitos, a parte de lá também vai formular os quesitos, porque todo o processo é composto por autor e réu, e com isso você chega dentro do processo, então, com quesitos, com perguntas. E aí tem a perícia. Você tem que ir na perícia como assistente técnico para receber o perito oficial. E você chega na fase mais importante, que é o que o André acabou de falar, que é o diálogo dos assistentes com o perito. É naquele momento que os peritos, tecnicamente, eles irão expor o seu ponto de vista técnico, o que foi o ponto de conflito, onde que chegou até então. E o trabalho não acaba por aí. Depois você ainda tem um diálogo constante com o perito, em que o perito te solicita documentos complementares, que tem esclarecimentos sobre o processo construtivo, executivo e coisa e tal. E depois ainda vem o laudo pericial, que nós temos que dar um parecer sobre o laudo do perito, concordando em parte, ou discordando, ou solicitando quesitos complementares e suplementares. E só se não houver mais nada, que se encerra-se a sua figura como perito assistencial. É isso mesmo? É isso mesmo. Correto. Corretíssimo. Como se diz, cirúrgico. É, muito bem colocado. Então, olha só, gente. Nós vamos então para a nossa última etapa, né? Já estamos. É muito bacana, né? Podcast, webcast, videocast, as coisas vão fluindo, o movimento vai acontecendo e a troca de experiência é muito importante. Mas nós queremos, ô André, que você fale um pouco então da sua experiência. Esse último time nosso aqui, na verdade é o penúltimo, né? Depois o Pedro vai encerrar sobre o futuro das avaliações e perícias. Nós queríamos que você pudesse aqui compartilhar um case, um estudo de caso que mostrasse claramente o impacto de uma avaliação bem feita. Perfeito. Eu, quando li esse quesito, eu gostei muito e trouxe um caso muito, muito bom que eu fiz aqui como perito oficial, num caso que até pouco tempo atrás tinha sido o meu mais complexo. Foi um caso que eu trabalhei como perito oficial e era uma questão multidisciplinar, onde a magistrada me chamou, falou assim: André, é uma questão muito complexa, um valor na casa dos bi, e a gente tem que fazer um trabalho muito bem elaborado, sem deixar pontas soltas. Você dá conta do trabalho? Fui, estudei o processo, falei, ó, eu dou conta, eu vou formar uma equipe, vou te apresentar os nomes em juízo, nos autos, para a gente estar trabalhando. Era uma perícia que envolvia parte de engenharia civil, então fomos 3 engenheiros civis, então eu nomeei 2, meus assistentes mais 2 engenheiros civis, um engenheiro agrônomo e um engenheiro mecânico. Era uma indústria muito grande no estado do Goiás, que a gente precisava avaliar tudo. Era uma dívida, era uma retomada de uma indústria. Colocando em números, era 77 hectares,
mais de 50 mil metros quadrados de construção, quase 3 mil máquinas e equipamentos do mundo inteiro. E aonde que vai entrando essa complexidade? Estava muito bem assistida por um dos grandes assistentes daqui de Belo Horizonte, de um lado. Estava assistido por um grande assistente de São Paulo. Então, é isso que a gente estava comentando. Teve essa parceria de comunicação dos assistentes, porque era uma matéria exclusivamente técnica. E fluiu só em loco, para a gente levantar tudo, foram 10 dias de 5 engenheiros em loco. Nossa Deus. Então, assim, de 7 da manhã às 6 da tarde. Não tinha luz no local, não tinha água. A gente teve que comprar lanternas boas, colocar um isopor com água para a gente ficar ali, saía só para almoçar e voltar. E qual que era a dificuldade? Porque você tinha que avaliar tudo, mas aí tá aí tudo bem. Só para colocar um parênteses, foram 6 meses de avaliação para a gente conseguir entregar esse laudo. Isso tudo pleiteado desde o início nos autos e foi deferido. Só que tinha uma pergunta. Favor avaliar além da data atual em data pretérita. 2012, eu estava falando em 2019. Só que é o seguinte, a gente falou dos índices econômicos que não são recomendados. A gente tinha que avaliar parte civil, tudo bem, eu tinha o CUB. Eu tinha que avaliar a gleba, o engenheiro agrônomo no caso. A gente conseguiu os dados pretéritos. Entrou nas máquinas e equipamentos. Tinha máquina da América do Sul, da América do Norte, do Japão, da Europa, de todos. Então, como que a gente ia avaliar isso, retornar com esse valor? Apesar dos índices não serem recomendados, eles não são proibidos. Mas a gente levou isso como a questão que a gente não queria utilizar índice. Então, a gente queria trazer algo bem real para trazer essa solução. Então, a gente foi colocando em etapas por exemplo, computadores, softwares. A gente foi pegando cada etapa da fábrica, separando esteiras, caldeiras, tinha de tudo que você imaginar, mais um pouco. E aí a única questão, de maneira global, que a gente conseguiu levar esse valor para 2012, e isso foi através de uma mentoria de um amigo de São Paulo, foi o dólar. A gente dolarizou tudo, porque é a única moeda que conversa a nível mundial é o dólar. Então a única coisa que a gente conseguiu justificar, e os assistentes aceitaram, foi dolarizando tudo e levando isso para o preço do dólar da época. Então é um case que a gente tem a gente ficou muito honrado. A gente, antes de entregar esse trabalho, a gente fez 2 reuniões com os assistentes apresentando, tanto é que os pareceres técnicos foram em comum acordo entre os dois, e no final a magistrada me chamou e falou assim: André, eu não sabia que um caso tão complexo ia ser conseguido resolver, que foi feito na audiência de instrução com um acordo. Que legal. Então, é um caso que eu trago que é complexo, que a gente conseguiu lidar com o tempo, que foi um ano que a gente vivenciou esse trabalho, basicamente, que foi um trabalho muito completo, sabe? Graças a Deus, depois tivemos outras experiências, mas esse foi o que eu trouxe para compartilhar com vocês aqui. Olha, então, a 16ª pergunta já é o contrário. Então, traga para nós um case aí de uma avaliação, uma perícia que causou problemas. Problemas? Deixa eu lembrar. Cara, problema, vamos chamar de problema. Assim, o que a gente vê no dia a dia são muito assim, vamos colocar um caso bem simples. Solução de casamento. Aí tem um imóvel central que eles construíram junto, às vezes a esposa entrou com o terreno, o marido levou ali, né, o ex-marido levou e construiu aquele imóvel, então na hora da divisão, o perito está ali avaliando o terreno, está avaliando as benfeitorias para que consigam chegar num acordo. Naquele momento, às vezes nem tudo está resolvido, né? Um está com muita raiva do outro, não quer encontrar, eu não vou entrar nessa casa, aqui você não entra. Então a gente tem que tentar ali sempre conduzir que naquele momento é o momento da perícia judicial, que é necessário, né? Se as pessoas quiserem adentrar naquele imóvel, elas têm a permissão por ser uma questão judicial, mas sempre levando. Mas assim, chegou ao extremo de pancadaria, de briga, de algo a mais, graças a Deus eu nunca tive isso não, sabe? Mas a gente fica sabendo de casos aí, né, que chega nas vias de fato, mas que a gente nunca sugere isso, ainda mais no momento pericial. Eu acredito assim, tem outras 2 perguntas aqui, mas eu acho que o importante ou pertinente dessa fala do André, até encerrarmos esse contexto aqui com essa fala dele, todos nós somos colegas, né?
nós precisamos de entender que assistentes técnicos, peritos, advogados, as partes estão estressadas com o pleito, porque, como o Pedro disse muito bem, se já chegou a um teor judicial, é porque não se resolveu de qualquer forma, nem no extra e nem por bem, porque existe o por bem que é antes do extra. Uma dissolução de casamento é um pouco mais, ou de uma sociedade, é um pouco mais complexa porque existe algo jurídico por trás, que é a parte legal, que é de fato você dividir os bens. Mas quando nós estamos falando de um conflito entre as partes, como por exemplo o que acontece muito na justiça civil, na vara civil, a gente precisa de entender que ainda que há o conflito, todos nós somos parceiros, somos seres humanos. Então, uma fala para poder encerrar esse capítulo muito bem seria respeito mútuo. Respeitar um ao outro, respeitar o próximo, respeitar o colega, advogados respeitar engenheiros, engenheiros respeitar advogados, as partes respeitarem umas às outras, ainda que há esse conflito entre elas, mas pelo menos conviver naquele momento da perícia, eu acho que é muito importante, porque já fizemos muitas perícias juntos, né? Eu e o André já temos algumas experiências boas e também já presenciamos algumas experiências estressantes, né, em que algumas partes levantaram a voz mais do que a outra, mas eu acho que para encerrar esse capítulo o mais importante é entender que o respeito mútuo ele deve se prevalecer sim, de fato, né, nesse momento. E aí eu vou passar para o Pedro vai encerrar para nós aí sobre o futuro das avaliações e perícias junto com o André, porque se deixar, meu amigo, nós ficamos aqui 3 horas, 4 horas, 5 horas. O papo vai longe. É mais ou menos sobre a sua visão, né, diante de tudo isso que você tem, a sua experiência e tudo mais, mas agora enxergando para o futuro. O que você vislumbra desse nicho que nós atuamos? O cenário promissor? Você vê aí algo que não é tão legal? Como que é a sua percepção disso? Eu sou um otimista, sabe, Pedro, dessa área. A gente estuda muito, igual eu te falei, a gente começou com um propósito de atender somente bancos e a gente foi abrindo o leque, claro, com a curiosidade e também aí com a sabedoria e o discernimento. A gente vai vendo que tem diversas áreas para atuar. Por exemplo, e até então, até pouco tempo atrás, 2, 3 anos atrás, para mim uma novidade era a administração contratual. Eu terminei agora a pós-graduação e a gente começou com o primeiro contrato de administração contratual em obras agora. Mas nunca tinha escutado falar antes. Então, são as novidades que vão aparecendo. A gente tem grandes players no mercado aí que dão consultoria a nível mundial, que está no Brasil fazendo coisas que a gente nem imagina, sabe? Os valuations, né? As avaliações em massas, que você comentou. Então, assim, a gente tem várias maneiras de pensar e cada um vai encaixar naquilo. Então, assim, te respondendo, eu sou um cara muito otimista, tá precisando de muita gente boa no mercado, de gente que realmente comprometida, igual vocês são, igual a gente da GVE, de fazer um trabalho técnico bem feito e também, assim, de maneira... A gente lida muito com advogado, né? Explicar essa importância, essa relevância desse trabalho para que a coisa sempre flua, né? Que a coisa sempre vai. Então, assim, de maneira bem objetiva, eu sou um cara otimista para esse ramo. Eu acho que, assim, a gente tem muito que trabalhar e tem muita coisa a ser feita. É uma área muito ampla, né? Muito. Tem muito mercado, muitas frentes. A gente for estudar tudo, é impossível, né? A gente vai se especializando até por isso. E um conselho para o jovem, quem está ingressando aí ou quem está formando engenharia civil, você recomenda que entre na área? Ou a pessoa mesmo que já se decidiu, quer atuar com patologia? Informalmente a gente estava conversando, né? O Luiz comentou, a gente tem visto uma migração. O pessoal acaba de saindo da faculdade e falou, vou trabalhar com laudo, perícia. O que você acha disso e o que você aconselharia essa pessoa? Eu aconselho, sim, se a pessoa quer trabalhar com isso. Eu acho que hoje a gente tem muitos meios de aprender. Tem os cursos do IBAP, né? Tem aí vocês que são... O Luiz que é professor, a gente sabe das pós-graduações que tem. O dia a dia, né? E o que você falou, Luiz, precisou um procurando o outro, sabe? Explorando a área. Então, acho que é uma boa área, não vou mentir. É uma área que eu gosto de fazer. É uma área que a gente consegue ter... A partir do momento que você se prontifica a fazer, vai ter trabalho para realizar, mas só que tem que especializar, tem que correr atrás, tem que ir para cima do problema, né? E trazer sempre respostas fundamentadas, principalmente normas técnicas, baseado e excluindo a opinião. Tira a opinião de lado, eu não acho nada, né? É baseado nisso, por conta disso, disso e disso. É isso que eu deixo o recado. Opinião é 0 no Enem, né? Muito bem. Eu acho 0 no Enem. Muito obrigado. Pessoal, então olha só, nós estamos partindo para a nossa conclusão.
agradecer aqui, eu vou ter a fala de agradecimento final à pessoa do Pedro, que esteve comigo aqui como host, né? Esse programa que é importante, a valorização das engenharias, um projeto da Podenc e Abenc aí, para que nós possamos, junto com o CREA, um trabalho, uma colaboração que vem acontecendo entre o CREA e a Abenc, para que nós possamos trazer para a classe, trazer para a sociedade em geral, inclusive. Foi um assunto técnico, mas ao mesmo tempo muito interessante, porque para os advogados, para os corretores, para os parceiros, para o mercado imobiliário e até para você que não é da área, entender um pouco mais como que funciona esse universo e a importância de se contratar também um profissional técnico, né? E aí é óbvio que o André Valadão está aqui como engenheiro e está uniformizado representando a AGV, né? E na sua conclusão, nas considerações finais e despedida, ainda que ele já tenha falado um pouco sobre a AGV, o script pede que ele possa falar um pouco mais nos finais aqui sobre quem é a AGV, quem é o André, o que significa AGV e o que fazem aí no mercado, quais são os trabalhos que vocês vendem aí no mercado, até um pouco mais para explicar, né, para quem nos assiste. Maravilha, Luiz. Primeiramente, queria agradecer a vocês também, viu, pela oportunidade. Queria agradecer o Edilson, da Abenc, um homem fantástico. A Tatiana, que entrou em contato comigo também. Enfim, a AGV, ela é de André e Gustavo Valadão, tá? Né? A gente que hoje tem mais um sócio, mas foi a gente que fundou a AGV. A gente trabalha com avaliações e perícias multidisciplinares. Tá? Eu e o Gustavo, como engenheiros civis, tem uma responsabilidade técnica pelos trabalhos que envolvem engenharia civil, né? Imóveis urbanos e nessa questão. Quando vai para... A gente trabalha também com imóveis rurais, tá? E tudo que vai envolver o imóvel rural. Avaliação de imóveis. Quando tem alguma questão que envolve seguro no âmbito rural. A parte de máquinas e equipamentos, a gente tem a parte de engenheiros mecânicos. Temos também contadores hoje, a gente conta com o auxílio de uma grande perita e contadora no nosso escritório. A gente também trabalha com a parte de cybercrimes, pericial. Então, assim, a parte de meio ambiente, ambiental, tem uma bióloga também muito bem graduada no escritório. Então, a gente está trazendo esse trabalho multidisciplinar para o mercado que vai passar aí avaliações, perícias, pleitos, contratos desequilibrados, administração contratual, e o que o Pedro estava falando, essa lista é longa, né? Então a gente trabalha com essa parte de consultoria multidisciplinar. Queria colocar à disposição para quem precisar, não só aí do trabalho, mas quem precisar também, que eu puder auxiliar a quem está começando, quiser algum conselho, quiser se for possível, estou à disposição. E basicamente é isso. Agradecer a vocês aí pelo convite e estar sempre à disposição. Ô Pedro, então seus encerramentos também, né? Se Só deixar, nós vamos também. de novo, fala de novo, 4 horas de podcast. Podcast que não acaba, né? Foi um prazer também, gostei muito. Acaba que a gente aprende muito com essa troca de experiência. Eu sou um incentivador desse tipo de networking, né? Um network genuíno, com trocas valiosas de informações. Não retém informação para quê, né? Então, foi muito legal esses minutos que nós ficamos aqui, esse bate-papo muito interessante. Agradecer mais uma vez a Abenc, né? A presença de vocês, e o Luiz, que fala muito bem, vou deixar ele encerrar. Combinado. Pessoal, não o script inicial, é o contexto final, né? Agradecer a todos vocês que estiveram conosco, ao André, principalmente por ter aceitado o convite, a Tatiana que também entrou em contato, ao Pedro, que também recebeu o convite para estar aqui comigo. Aqui nós estamos pela Podenc Abenc, o podcast voltado para o mundo da engenharia. Uma colaboração entre o CREA Minas Gerais e a Abenc, Associação Brasileira de Engenheiros Civis de Minas Gerais. Um abraço a todos e dúvidas, esclarecimentos, podem comentar, compartilhar. O intuito aqui é a transferência de conhecimento. Dá o seu like e nós esperamos aqui que tenhamos atingido o objetivo, né? E o principal de tudo, nada mais é do que a valorização das nossas engenharias e nossa classe. Até mais, pessoal. Um abraço. Muito obrigado.